E aí, pessoal, vamos lá. Continuando aí a nossa primeira aula, parte 2. Vamos tratar agora do livro de Juízes, né? O segundo livro da classe dos livros históricos. No módulo da instituição, da FAIT, encontra-se na página 20 e página 22. Estaremos destacando aqui alguns conteúdos para que nós possamos introduzir a aula sobre o livro de Juízes. Qual seria o assunto do livro de Juízes? A monotonia e a angústia do pecado. Então nós vamos entender que nesse livro de Juízes, parece-me que depois do deserto é um dos piores períodos da história do povo de Deus, aonde destaca-se uma anarquia plena, dominando todos os indivíduos daquela sociedade. Qual seria um bom tema para o livro de Juízes? Ciclos de fracasso e apostasia sem um líder nacional. Versículo-chave é o capítulo 17, do verso 6. Depois você dá uma lida para você compreender melhor essas referências. Cenário histórico. Os acontecimentos aí do livro de Juízes está entre o ano 1375 ao ano 1075 a.C., mais ou menos aí um período de 300 anos de história. Qual seria o título do livro de Juízes? Na Bíblia hebraica é Shofetim, e na Septuaginta, que é a nossa, da onde foi transliterada a nossa, é Critai. Ambas palavras, elas significam juízes. Próximo slide. Qual seria o propósito do livro de Juízes? Mostrar que Deus castiga os desobedientes, mas está disposto a libertar da servidão os que se arrependem. Pensamento-chave: desorganização e desgoverno. É onde nós vamos realmente entender que houve nesse período da nação de Israel uma desorganização e um desgoverno por causa da anarquia que predominava sobre cada um. Próximo slide. O nome Juízes descreve duas funções desses líderes. Primeiro, livrar o povo dos seus opressores. Aí ele estava destacando uma função de líder militar. Então, nesse período, os juízes eles atuavam também para julgar o povo e também numa função militar, para liderar as invasões, as conquistas lentas da terra de Canaã. Segundo, resolver disputas e defender a justiça. Aí já entrava a função civil, ou seja, os juízes, naquela época, eles exerciam uma função de líder militar na hora em que eles estavam combatendo, e eles também exerciam uma função de líder civil para resolver as questões da sociedade daquela época. Então eles tinham essas duas funções: de líder militar na guerra para conquistar e defender, e também a função civil para tratar das questões sociais, para que pudesse amenizar as desigualdades e as injustiças que havia naquela época. Próximo slide. Qual seria o objetivo do livro de Juízes? O objetivo principal de Juízes é preservar um registro do caráter de Israel durante o tempo em que este não tinha um líder nacional e enfatizar sua necessidade de um rei teocrático. Então, observamos aí que, primeiramente, o livro ele tem o objetivo de preservar o registro do caráter de Israel, né? Da conduta, da marca do povo de Deus, e também destacar
que nesse tempo não havia um líder nacional. Já não tinha mais Josué como o seu líder. Não havia nenhuma liderança específica. Quando você lê lá o capítulo 17, você vai ver que cada um fazia-se rei da sua própria casa. Então não havia uma liderança nacional, né? Faz-se necessário sempre haver uma liderança. Não quer dizer que a liderança não falhe, não quer dizer que a liderança não vai errar, mas o povo precisa de um líder para conduzir os seus liderados e enfatizar a necessidade de um rei teocrático. Então, até então, quando eles adentram na terra de Canaã, eles observaram que aqueles povos que nós falamos em Josué, aqueles Eus, eles tinham seus reis. E aí eles também desejaram ter um rei, só que esse rei deveria ser um rei teocrático, de teocracia, um rei levantado, liderado por Deus. Característica-chave do livro: descrença e leviandade por parte do povo. Como eu disse anteriormente, é justamente nesse período de juízes que foi o povo de Israel, o povo de Deus, havia uma total descrença, uma leviandade por parte do povo. Eles adotaram e aderiram aos deuses da terra de Canaã, às idolatrias, às feitiçarias. Eles não se mantiveram santos, separados, eles se contaminaram e, consequentemente, eles ficaram descrentes, foram levianos com relação às leis de Deus. Então foi um período muito difícil, muito triste para a nação de Israel. Próximo slide, eu vou destacar aí o estado da nação em 3 partes. Como estava dentro desse contexto o estado da nação? Primeiro, após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional por mais de 300 anos. As tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo era uma lei perante si próprio. Então, percebe-se que a situação estava totalmente descontrolada. Sem uma liderança, cada um se sentia, né, a sua própria lei, e isso ficou muito complicado, muito difícil para que o povo pudesse obedecer às leis de Deus sem uma liderança nacional. O Estado da Nação, parte 2. Nesse período, o Senhor testou a nação para ver como ela guardaria sua aliança num ambiente pagão e idólatra. Capítulo 3, versos 5 ao 7. Depois você dá uma lida para você compreender melhor. Né? O ambiente era pagão, o ambiente era idólatra, politeístas. Os israelitas caíram em uma condição crônica de apostasia. A palavra apostasia, ela quer dizer o afastamento. O apóstata é aquele que se afasta. A apostasia, ela pode ser religiosa e ela pode ser teológica. Dentro do contexto atual, a pessoa pode se afastar religiosamente da igreja, da comunidade cristã, e ela pode se afastar teologicamente das escrituras, não crer, não acreditar mais na Bíblia. Então a apostasia, o que precede a apostasia é a heresia. Primeiro vem a heresia que vai produzir um engano. Essa heresia, ela leva à apostasia. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. O estado da nação, parte 3. Terceiro, o estado espiritual da nação contrasta vivamente com o da época de Josué. Juízes, porém, é um livro que apresenta uma história de contínuo fracasso. Está lá em Juízes 17, 6, 21 e 25. Enquanto no livro de Josué nós observamos ciclos de conquistas e vitória, nós vamos, no livro de Juízes, observar o inverso. Ciclos de contínuo fracassos e derrotas da parte do povo de Deus por se afastarem da lei de Deus. É um grande perigo quando nós
nos afastamos dos mandamentos de Deus. Qual é o propósito e a teologia do livro de Juízes? Nós temos 4 propósitos e teologia do livro. Primeiro, letra A, demonstra a responsabilidade do povo por seu comportamento moral e religioso. Então, justamente o comportamento moral e religioso da nação é destacada no livro: anarquia, descrença total e apostasia. Letra B, destaca a importância da liderança piedosa. Viu como, assim, quando não há uma liderança piedosa, o povo se perde. Por isso que Jesus ele se compara como pastor. O pastor é o líder que vai na frente e as ovelhas atrás. Então, faz-se necessária a importância de uma liderança, claro que piedosa e temente a Deus. Letra C, explica o motivo do sofrimento de Israel com os inimigos. Então, observamos que Israel não teve paz durante esse período de 300 anos para conquistar a terra prometida. Muitas brigas, muitas invasões, muitas guerras, muito sofrimento com seus inimigos. Por isso que nesse período Deus vai levantar juízes em períodos, anos e lugares diferentes para proteger, para se defender o espaço que eles haviam conquistado. E por último, letra D, demonstra o poder da fé e da oração. Todas as vezes que o povo orava, todas as vezes que o povo acreditava, Deus levantava juízes e os livrava dos seus opressores. Valor ético e teológico do livro. Primeiro, que a salvação é o alvo para o qual Deus dirige a história. Então, assim, o objetivo era o livramento, a salvação, né? A história está na mão de Deus. Deus está no governo, Deus está no controle e Deus está no comando da história da humanidade, conforme está no Salmo 46. Segundo, valor ético e teológico. Apresenta Jeová como Senhor da história e escolhe o líder. Então, quem está no controle, quem é o Senhor da história, não são os personagens, e sim Deus. E Ele que escolhe. Nós chamamos isso de chamada divina, né? A escolha é de Deus, a chamada é de Deus, e Ele chama quem Ele quer chamar para liderar o seu povo. E terceiro valor ético e teológico do livro de Juízes. O pecado humano precisa de governos que imponham a imoralidade, né? Ou seja, o pecado humano precisa de governos que imponham, a moralidade, né? Observamos que essa palavra aí eu digitei errado, não é imoralidade, e sim moralidade. Os irmãos me perdoem, corrigem aí posteriormente. O pecado humano precisa de governos que imponham a moralidade. O que é moralidade? Moralidade vem de moral, parte da ética que trata de direitos e obrigações. Então tem que haver sempre autoridades constituídas para impor moralidade, conforme nós observamos em Romanos capítulo 13. Ok? E algumas características especiais do livro, outras você já tem aí no módulo. Eu destaquei aí algumas características do livro de Juízes, né? Podemos apelidar Juízes de Idade Negra do povo israelita. O maior dos juízes foi Gideão, capítulo 7. O voto de Jefté, capítulo 11. O cântico de Débora, capítulo 5. Duas grandes mulheres, Débora e Jael, inspiram os homens para a vitória, capítulo 4. Então também nós podemos destacar muitos outros. Sansão, né? Aí o romance trágico de Sansão está no capítulo 13 ao 16. Observamos também no capítulo 19 ao 21 que Benjamim, aquela tribo caçula, quase perdida
né? Logo depois da época de Josué, houve um holocausto de proporções gigantescas, quase a dizimação da tribo do irmão mais novo de José. Também podemos falar no capítulo 17 e 18, se você for ler, Dan, né, a tribo de Dan, é uma apóstata. Ela se afastou. Em vez de conquistar o país dos filisteus, com a ajuda de Deus, essa meio tribo procurou uma vida mais fácil no extremo norte com os seus homens valentes. Então nós podemos observar aí que existem histórias e características especiais do livro, né? Os problemas que sobrevieram a Israel depois da morte de Josué, um padrão cíclico de desobediência a Deus, arrependimentos e libertação dos inimigos. Então que Deus continue nos abençoando. Estarei concluindo aqui a primeira aula, parte 2. Estaremos iniciando já já a primeira aula, parte 3 da nossa aula de hoje. Deus abençoe e até daqui a pouco.